Casa de Cultura Chico Triste, na Vila Tesouro, um lugar de arte e criatividade. Aqui a cultura é para todas as idades. No coral infantil, as crianças já aprendem a se expressar desde cedo. A história da casa é longa. Foi aberta em 1996. A placa é um recado para todos que entram, uma homenagem àquele que dedicou a vida à valorização das nossas raízes culturais. E aqui, essas raízes ganham forma. Casa de Cultura, eu sempre digo que ela existe porque a população participa, porque as pessoas chegam até ela. Então, é de máxima importância, ao meu ver, a proximidade, o contato, o acolhimento, as oficinas pretendidas à comunidade, e não só aqui da região Zona Leste, mas também de todo o público no geral, inclusive de outros bairros que têm nos procurado e se interessado pelas oficinas aqui desta casa. E não tinha como ser diferente. Todo esse espaço carrega o nome de alguém que trabalhou para espalhar cultura e conhecimento, não só pela cidade, mas por toda a região. Francisco Pereira da Silva, o Chico Triste, professor, folclorista, pesquisador e também jornalista. Chico Triste nasceu no Sergipe, em 1918. Foi policial militar e chegou ao posto de major, mas em São José ganhou destaque como professor e pesquisador. Luiz Paulo Costa o conheceu nessa época. Foram mais de 20 anos de amizade. Vínculo que o motivou a escrever a biografia de Francisco, publicada em 2015. O Francisco Pereira da Silva, né, que veio para São Paulo para fazer o serviço militar, né, ele se engajou na Força Pública, fez, evidentemente, o serviço militar, né, mas aproveitou também para, por exemplo, se formar como professor. Né. Na Força Pública, certo, ele se envolveu, certo, com o professorado, certo, mas e se tornou professor, certo, e fazendo força pública, certo? E outras atividades, certo, que não tinham nada a ver com o policiamento e tudo mais, certo? Mas que na força pública era desenvolvido, e ele aproveitou isso aí, certo? E ele era muito inteligente, certo? Mas ele conseguiu realmente, inclusive o jornalismo, né? Inclusive a questão do jornalismo, ele também, certo, aprendeu muito, certo, fazendo a força pública. Aliás, o apelido nasceu de forma curiosa. São muitas teorias, mas, segundo o amigo, a mais provável é que foi a interpretação popular do comportamento de Francisco. Porque ele, como folclorista, certo, ele não intervia, certo, e ficava circunspecto, só apreciando e anotando, certo? Mas então o pessoal achava que isso aí ele era um cidadão triste, porque ele não conversava, certo? Ele não falava com o pessoal, ele apenas registrava o fenômeno do folclore, né? Com o tempo, o nome se espalhou pela cidade. Outra homenagem é a Escola Estadual Francisco Pereira da Silva, na Vila Tatetuba. Além disso, em 2006, a Câmara aprovou o projeto de lei que instituiu no calendário oficial de festas e comemorações da cidade a Semana Cultural Chico Triste, celebrada sempre no começo de junho. E não para por aí. Essa lista de homenagens também chegou até nós. É isso mesmo. A redação da TV Câmara se chama Sala Francisco Pereira da Silva. E em meio a todo o trabalho, conhecendo cada história da cidade, Chico Triste, aos poucos, se tornou um mito entre os moradores da época. Esse historiador explica que os constantes passeios dele pelos bairros deixavam os moradores curiosos. Há relatos dele ser essa pessoa que circulava pela cidade, observando os gestos e os hábitos das pessoas, que frequentava alguns bares da cidade, por exemplo, Petisqueira, que existia na cidade, eu não sei se existe mais, e lá sentava e geralmente usava paletó, mesmo num local, numa época assim, quente, né? Já numa época que não se usava mais paletó, estou falando aí da década de 70, né? Sentava lá e com um gravador, ouvia as gravações, ou gravava, fazia as anotações. Então tem pessoas que olhavam para ele e falavam, olha, deve ser alguma pessoa religiosa, né, usando um traje
um traje específico, um traje oficial, assim, né, digamos assim. Mas não, era um pesquisador de uma outra época, né, que se vestia como de uma outra época, uma certa elegância, né. Então era uma figura singular, assim, que chamava atenção na paisagem, né. E foi com as ferramentas do jornalismo, como apuração e entrevistas, que Chico Triste também deixou uma rica pesquisa sobre a cultura popular da região. O trabalho do folclorista contribui até hoje para o autoconhecimento do povo de São José e região. Então, o que era tecnologia popular, tecnologia folclórica, que o povo engendrava e criava, ele estava lá observando e presenteava a população com essas crônicas. E essas crônicas foram fundamentais para o que vai resultar depois na Comissão Municipal de Folclore na década de 80. Quer dizer, o trabalho do professor Chico Triste, publicando sobre, sensibilizando e divulgando, difundindo a nossa cultura popular, o nosso folclore, influenciou pessoas como a professora Helena Borgoff, Yolanda Borgoff, a professora Ângela Savastano,